TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz. Malaquias, programa Pão da Vida. E nós estamos novamente aqui, depois de 10 dias, nós tivemos aí envolvido na captação de alimentos, de distribuição de alimentos, né? Devido a essa catástrofe que aconteceu aqui em Petrópolis, trabalhamos muito, então nós ficamos um pouco afastados das gravações aqui, mas estamos de volta para trazer uma palavra ao seu coração. E já quero iniciar a agradecer a você que tem nos assistido, você que tem compartilhado as mensagens. Eu sempre encontro pessoas pelas ruas, né, me agradecendo, falando que ouviu a mensagem, que a mensagem falou ao seu coração. Eu queria te motivar, né, você que está nos assistindo hoje, você possa estar compartilhando essa mensagem. Tem tantas pessoas que nesse momento estão sofrendo, precisando de uma palavra, uma direção de Deus. Eu sempre busco trazer uma mensagem direcionada ao seu coração. E quero agradecer a todas aquelas pessoas que nos ajudaram, né? Eu sou diretor lá do Sal para a Terra e muitas pessoas nos ajudaram nesse momento, né? Nesse momento aí de catástrofe, levando doação, nos ajudou na distribuição, muitos voluntários. Então quero agradecer a cada pessoa que se envolveu nesse momento tão importante de solidariedade, né, nesse momento tão importante, onde tantas pessoas, né, passaram e estão ainda passando por esse momento difícil. Eu falo que esse momento que nós estamos vivendo não é um momento somente de perca de vidas. Claro que nós sempre priorizamos as vidas, mas pessoas perderam sonhos, as pessoas perderam a sua história. Quantas pessoas, né, perderam retratos, coisas pessoais que marcaram a sua história. Então foi uma perca muito grande para a cidade de Petrópolis, para o povo petropolitano, e nós somos solidários a tudo isso que está acontecendo e temos orado por você. Não somente orado, mas temos trabalhado de diversas formas para estar ajudando, né? Estar acompanhando as famílias, estar compartilhando uma palavra de Deus para as famílias, mas também está ajudando com materiais, alimentação. Então nós temos feito todo esse trabalho ali no Sal para a Terra, ali no Retiro, no bairro do Retiro. Mas eu quero hoje, né, trazer uma palavra direcionada pelo tempo que nós estamos vivendo. Por quê? Porque passamos por esse momento, essa catástrofe, mas também estamos vivendo um momento de guerra, né? E nós estamos vendo aí, né, países em guerra. E eu queria te perguntar, você conhece a agenda de Deus? E eu quero trazer essa resposta hoje aqui, através da palavra do Senhor. Porque o assunto hoje é, será que Jesus está voltando? Será que nós estamos vivendo, né, esse tempo, né, esse retorno de Cristo tão esperado ao longo dos anos? Será que nós já estamos vivendo isso? Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Vai lá, pega a sua Bíblia para nos acompanhar nesse momento, né? Pegue ela para que a gente possa estar compartilhando essa mensagem com você. E abra sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, capítulo 13. O Evangelho de Marcos, capítulo 13, Jesus, ele, né, junto aos seus discípulos, ele compartilha sobre o que iria acontecer nos últimos dias até a vinda dele. E Jesus, ele nos traz assim algumas orientações, né, que nós precisamos entender, né, que nós precisamos ler, entender, buscar, né, esse entendimento para que possamos viver, né, esse tempo que nós estamos vivendo hoje, onde nós estamos vendo aí tantas guerras, tantas destruições, né, o mundo está sendo abalado não somente pela guerra, mas pela própria natureza. Quantos desastres naturais que nós estamos vendo nesse dia. Então nós precisamos entender um pouco o que a Bíblia fala sobre isso. E eu quero iniciar, né, com
a resposta quando eu perguntei aqui: quem conhece a agenda de Deus? Marcos, capítulo 13, versículo 32, diz assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. A palavra de Deus fala que ninguém sabe quando será o final do tempo. A Bíblia fala que haverá. A Bíblia fala que isso é fato, vai acontecer. Mas não fala qual vai ser o dia, qual vai ser a hora. Mas talvez você esteja questionando: mas pastor, então como é que, né, como é que é isso? Como é que eu vou interpretar o que está acontecendo? Acompanha comigo. Marcos capítulo 13, versículo 33. A palavra do Senhor diz assim: estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Interessante que Jesus ele fala, né, que nós precisamos, primeiro, estar de sobreaviso. Segundo, vigiar. E terceiro, orar. E eu quero, né, compartilhar com você essas 3 atitudes que nós precisamos ter. Sobreaviso, né? Quando nós falamos de estar sobreaviso, é saber que a qualquer momento nós somos chamados. É como você trabalhasse numa firma, mas por algum motivo você fica em casa ou você está de férias, mas você fica num sobreaviso que qualquer momento eles podem te chamar novamente para que você possa cumprir uma função dentro da empresa a qual você trabalha. Então, está sob aviso. Então, nós precisamos estar cientes que a qualquer momento Jesus ele vai nos chamar. A qualquer momento. Então, nós não podemos ficar simplesmente desapercebidos, achar que nada está acontecendo. Porque muitas vezes nós estamos envolvidos com tantas coisas, com tantos afazeres, com trabalho, né? Nós estamos envolvidos aí com casa, com trabalho, com viagens, com tantas coisas. E acabamos nos esquecendo que Jesus virá. Então nós precisamos estar de sobreaviso. Mas Jesus ele fala aqui também que nós precisamos estar vigilante. E vigilante de quê? A palavra do Senhor fala que vamos voltar um pouquinho, Marcos 13, 5, acompanha comigo aí. Fala assim: então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Muitos em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Interessante que Jesus fala o seguinte: não deixe ser enganado. Mas como é que isso funciona, pastor? Queridos, primeira coisa, nós precisamos ter conhecimento da palavra. Né? O que compartilhamos com vocês é o que está escrito na palavra de Deus. Então você só não vai ser enganado quando você tiver conhecimento da palavra. Eu tenho falado com algumas pessoas, elas até se assustam, né? Eu falo o seguinte: não leia a Bíblia, estude. Sim, nós precisamos aprender a estudar a Bíblia. Ontem à noite, na minha casa, nós tivemos um grupo de estudo da Bíblia. E foi fantástico. Nós estudamos Mateus capítulo 24. Então, queridos, nós precisamos hoje ter, né, esse tempo de estudar e fazer uma reflexão do que a Bíblia nos diz. Então, Jesus fala que nós seremos enganados. Porque quando ele fala, não deixe ser enganado, talvez nós seremos enganados ou poderemos ser enganados. Então nós precisamos estar atento, conhecer a palavra, fazer uma associação daquilo que nós estamos vivendo hoje, fazer uma reflexão da nossa vida. Por quê? Para que nós não venhamos ser enganados. Porque nós sabemos que hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, há pessoas dando muitas direções. Vai por ali, passa por aqui, toma essa direção, faz isso, coma aquilo,
beba isso, mas nós precisamos sempre comparar com o que a palavra de Deus diz. Porque se você crê em Deus, se você crê em Cristo, você precisa crer na Bíblia. Então você precisa estudar a palavra de Deus. E aí sim você não vai ser enganado. Por quê? Porque quando alguém vier com um produto diferente, quando alguém vier com uma mensagem diferente, que não é aquela que você estudou, você vai ficar assim, como as pessoas dizem, de orelha em pé. Vocês vão ter que ficar atentos, né? Vocês vão ter que ficar, né, mais ligados. Opa, peraí, essa palavra é diferente, essa mensagem é diferente. Diferente daquilo que eu estudei, daquilo que eu ouvi, daquilo que o meu pastor, o meu líder me ensinou. Peraí, está diferente. E muitas vezes, querido, nós somos enganados por isso. Por quê? Porque nós não estudamos. A Bíblia fala que existe um povo bereano, que quando Paulo ele pregava, quando Paulo ensinava, eles conferiam nas escrituras que eles tinham em suas mãos. Eles não deixavam, né, simplesmente ser o cara amigo ouvinte. Quem é o cara amigo ouvinte? Cara amigo ouvinte é aquele que simplesmente ouve e, poxa, eu vou tomar essa direção. Eu vou seguir esse caminho. Somente isso. Ele ouve e toma o caminho que ele entende que todo mundo está tomando. Eu faço porque todo mundo faz. E nós estamos vivendo isso, né? Para que você possa ser aceito hoje, né, pelo um grupo social, você tem que fazer aquilo que todo mundo faz. Mas nem sempre aquilo que todo mundo faz é algo correto. Então, eu gostaria de te motivar hoje, te incentivar a estudar a Bíblia, a realmente buscar alguém. Se você não consegue estudar sozinho, busca uma pessoa. Uma pessoa, poxa, vamos estudar a Bíblia junto? Ou me ajude a estudar a Bíblia. Queridos, hoje, quantos cursos que nós temos hoje pela internet, estudo bíblico, né, estudo mais profundo da palavra de Deus. Então, eu quero te motivar. Estude a palavra de Deus. Não deixe ser enganado. Não deixe ser levado por qualquer mensagem. Nós temos hoje, né, o YouTube hoje que nos dá a possibilidade, né, de termos aí muitas mensagens. E, queridos, realmente muitas mensagens maravilhosas. Pastores realmente que se dedicam à palavra e trazem palavras poderosas. Mas, por outro lado, a gente sabe que no meio dessas mensagens há outras que, se nós não tivermos o entendimento e conhecimento e não filtrar, nós seremos enganados. Há pessoas, né, nos dizendo, nos mostrando, nos direcionando de acordo com o pensamento e entendimento deles, mas não é o que está escrito na palavra de Deus. Então, eu quero te motivar hoje. Essa é a primeira atitude que você precisa tomar para esse tempo. Leia, estude a palavra de Deus. Mas também fala, né, que nós precisamos estar vigilantes. Por quê? Porque o tempo que nós estamos vivendo, olha o que diz lá no versículo 7, Marcos 13, versículo 7. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. Queridos, não fique assustado. Eu creio que o mundo, né, desde o que a gente conhece como mundo, sempre passou por guerras. Sempre passou por batalhas, sempre passou. E não vai ser diferente agora. Então não se assusteis. A palavra de Deus fala isso. Não se assusteis. Por quê? Porque Jesus fala que iria acontecer. O que nós estamos vendo hoje. E fala assim, e é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então eu quero dizer para você, ainda não é o fim. Eu vou te falar, no finalzinho dessa mensagem, o porquê que ainda não é o fim. Por que ainda nós não estamos vivendo o tempo do fim? Nós estamos vivendo os sinais. Tem alguns sinais, sim. Né? Alguns sinais que nos levam a acreditar, né, que tudo está acontecendo de acordo com o que a palavra diz que iria acontecer. E fala mais, diz assim, Marcos 13, 8. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos,
em vários lugares e também fome. E essas coisas são os princípios das dores. Queridos, é a palavra de Deus. Ela diz que haverá. Né? Ela fala que se levantará nação contra nação, reino contra reino, fome, terremotos. E não é o que nós estamos vendo hoje? Para avaliar o que nós temos visto hoje. Não é isso? Quantos lugares, quantas pessoas hoje estão passando fome? Quantas pessoas hoje estão passando necessidade? Né? Nós que trabalhamos, né, com social, temos visto isso acontecer. Famílias que estão empregadas e estão passando necessidade, porque o salário não está sendo suficiente para manter a sua casa. Ontem mesmo eu tive uma pessoa chegou perto de mim, ela veio me pedir, falou, pastor, se acaso o senhor conseguir uma cesta básica, ele trabalhando, ele estava no serviço dele. Poxa, se eu conseguir uma cesta básica para mim, eu também preciso de uns sapatos. Olha, por quê? Porque o salário não está sendo suficiente para manter a sua família, porque está tudo muito caro. Então, queridos, nós estamos vivendo esse tempo onde nós estamos vendo sinais. Sinais, sim, mas ainda não é o fim. Mas nós precisamos ter uma outra atitude. E qual é a atitude? A palavra de Deus fala aqui que nós precisamos orar. E o que é oração, queridos? Oração é relacionamento. Oração é você ter tempo com Deus. Nós utilizamos lá na igreja, né, a gente temos o nosso tempo a sós com Deus, nosso tempo a sós com Deus, TSD. Nós temos nosso tempo a sós com Deus. E você precisa também aprender a ter esse tempo a sós com Deus. Né? Separar um momento do dia, um momento, né, para que você possa ter um relacionamento, porque Deus ele quer ter um relacionamento com você. O nosso Deus não é um Deus que está lá no céu e você aqui na terra, não, ele está ao seu lado. Ele é aquele que quer ouvir as suas orações, ele quer ouvir os seus pedidos, ele quer ter um relacionamento com você para te direcionar, talvez, né, para algo que você está vivendo e você não consegue uma direção. Esse é o nosso Deus. Eu gosto muito, né? Eu falo aqui que o nosso bispo, ele fala assim, puxa uma cadeira, senta e pega uma outra, né, vazia, coloca do seu lado e fala, Jesus, senta do meu lado, eu quero falar contigo. Então que você possa ter esse relacionamento. Por quê? Porque isso vai trazer paz no seu coração. Queridos, a paz que Cristo ele quer nos trazer, a paz que Cristo nos traz, o mundo não tem como nos trazer. Nada preenche, ou nada vai preencher a paz que Cristo nos traz. Nem seu trabalho, nem sua família, nem seus bens materiais. Ela não tem como trazer essa paz. Porque a paz de Jesus, ela transcende todo entendimento humano. Então, queridos, eu quero te convidar a realmente ter esse relacionamento com Cristo, a ter essa intimidade, né, para que produza essa paz no seu coração. E ficai atento, né? Ficai atento. Por quê? Porque Jesus ele fala o seguinte, por que eu entendo que ainda não é o fim? Olha só o que ele fala, Marcos capítulo 13, versículo 10. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. E eu quero dar um foco maior nesse versículo. Tem que ser pregado a todas as nações. Queridos, essa é minha parte, é a sua parte. Não é a parte dos anjos, não é a parte de Deus, não é a parte de Jesus. Essa é a minha parte, é a sua parte. De pregar o evangelho, de chegar a outras pessoas e falar de Cristo, levar essas pessoas a Cristo. A Bíblia fala que quando isso acontecer, sim, aí é o tempo dele vir. Então nós precisamos entender que precisamos ser atalaias nesse tempo. Precisamos falar do amor de Deus. Claro, para aqueles que querem ouvir. Eu entendo que há frutos que já estão maduros. Eu lembro que o meu sogro, o pastor Roberto, né, ele hoje está no Senhor, mas ele falava o seguinte, que há pessoas que estão tão maduras
como um fruto que você não pode sacudir a fruteira, porque senão vai cair e vai apodrecer. Você tem que ir lá com o maior cuidado, o maior carinho, aparar nas suas mãos, porque ele simplesmente, quando você tocar no fruto, ele vai cair nas suas mãos. Há pessoas, como você que está nos assistindo hoje, que estão sedentas por Cristo Jesus. E nós precisamos realmente ensinar, evangelizar, falar do amor de Deus, orar com essas pessoas, caminhar ao lado dessas pessoas e reproduzir para que todos possam ouvir a palavra de Deus. Não somente as pessoas que estão ao nosso redor, mas as pessoas da face da terra. Precisamos hoje ser mensageiros da paz. Precisamos hoje ser boca de Deus, falar do amor de Deus para todas essas pessoas. Então eu quero te motivar. E eu quero, né, nesses 10 dias que nós passamos aí trabalhando, né, envolvidos, ainda estamos trabalhando ainda, estamos ainda assistindo algumas famílias, né, que perderam as suas casas. Nesses 10 dias eu ouvi um testemunho de uma pessoa que estava, né, vivendo esse momento, né, onde as casas caíram, mas ela sobreviveu. E ela falou o seguinte, que foi colocada uma sirene, e essa sirene, ela tocava todas as vezes que o volume de água era muito intenso, ela tocava. Mas, ao passar do tempo, as pessoas acostumaram com a sirene e não saíam mais das suas casas. No início começaram a sair, começaram a ficar mais preocupados, mas depois, com o passar do tempo, nada acontecia. Eles não viram nada acontecer. E a sirene tocava e ninguém saía de casa. Só que veio, né, o momento onde que a sirene tocou e por eles não terem acreditado, eles continuaram onde estavam e veio aquela avalanche de terra, de pedra sobre as suas casas e tiraram as suas vidas. Queridos, com Cristo não é diferente. Eu sei que você pode até estar pensando assim, pastor, quantos anos eu ouço que Jesus virá? Eu posso afirmar para você, ele virá e está vindo. Porque quando uma pessoa parte, quando uma pessoa morre aqui na terra fisicamente, ela vai se encontrar com Jesus. Então, ele virá, sim, claro que ele virá, mas ele continua vindo todos os dias. Então, fique atento, vigie, ore, busque a presença do Senhor, olhe para os sinais. Queridos, não há como você dizer que a palavra não está se cumprindo. Eu creio que ainda, né, falta ainda um tempo para Jesus vir. Porque nós temos que continuar pregando a palavra, nós temos que continuar evangelizando, levando essa palavra que transforma para tantas outras vidas. Mas ele virá. Então fique atento. Não faça como essas pessoas que se acostumaram com a sirene e simplesmente não se preocuparam. Ah não, a sirene está tocando, deixa tocar. Né? Deixa tocar que nada está acontecendo. Jesus virá. Então, se você hoje, né, tem vivido de uma forma dissolutamente, de uma forma errada, o momento é hoje de você voltar para Cristo. O momento é hoje de você, aonde você estiver. Talvez você está me assistindo num celular, talvez dentro de um ônibus ou num carro, e você não vai ter como dobrar os seus joelhos, fechar os seus olhos e fazer uma oração. Mas faça no seu pensamento uma oração nesse momento. Fala, Jesus, eu quero te aceitar como sendo o único Senhor e Salvador da minha vida. E se você é uma pessoa que um dia esteve na presença de Deus e por algum motivo se afastou, fala com Jesus, Senhor, eu vou voltar para a sua presença. Eu vou voltar novamente, vou caminhar novamente contigo. Se desafie, se dê essa oportunidade de viver Cristo na sua vida. Não se afaste do Senhor. Priorize a presença dele. Priorize a casa dele. Quantas pessoas que eu tenho visto nesse tempo que estão vivendo de Cristo em casa? Ouve a mensagem de casa. Queridos, é importante. A mensagem que você está ouvindo é muito importante. Né? Eu tenho certeza que está alcançando nesse momento milhares de pessoas. Porém, você precisa estar em comunhão com uma igreja. Você precisa ter raízes. Você precisa ter pessoas que têm a mesma fé que você tem.
Você precisa de estar ao lado de pessoas que vivem milagres que você quer viver também, porque isso vai te motivar, vai motivar a sua fé, vai motivar a sua caminhada. Então, queridos, é importante você hoje estar enraizado em uma igreja. Você está convivendo em uma igreja. Você está participando, trabalhando em uma igreja. Aceite Jesus. Você que está longe, volte para a presença do Senhor. Hoje é o dia que Jesus quer transformar a sua vida. Ouça a palavra de Deus. Os sinais estão aí, queridos. Os sinais estão aí. Jesus virá, mas ele está voltando. Então, não permita acontecer algo na sua vida antes que ele realmente se torne Senhor e Salvador da sua vida. Amém, queridos? Então, compartilhe essa palavra. Leve essa palavra para alguém. Peça alguém para ouvir essa mensagem, porque eu tenho certeza que ela vai trazer um resultado no coração dessa pessoa. Eu quero encerrar essa mensagem orando por você, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo. E eu quero também orar por algumas pessoas que têm nos pedido oração. Temos aí o nosso WhatsApp, então você pode estar entrando em contato, mandando uma mensagem, né? E nós vamos estar orando por você. Nós temos esse compromisso, nós temos uma torre de oração que ela tem pessoas orando 24 horas por dia nessa torre de oração. Então, dê o seu nome, nós colocamos o seu nome lá na torre de oração. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai trazer a resposta que você precisa. Aqui nós temos alguns pedidos de oração. Nós temos aqui oração pela família do Pompeu, oração pelo Vitor Lucas Medeiro, oração por Petrópolis, né? Claro, nós precisamos orar pela nossa cidade. Oração por Maria das Graças, está fazendo um tratamento de câncer no INCA. Maria, eu creio, Jesus pode mudar a sua história. Oração por Davi Andrade Moreira. Ela é uma criança que ela está internada com oxigenação e saturação baixa. Oração pela sogra da Edna. Oração pelo senhor Augusto, né, que está hospitalizado. Oração pelo Diego, para que o Senhor possa libertá-lo das drogas. Oração pela Marília Vânia de Oliveira, está com uma lesão na coluna. Oração também aqui por Eliezer, perdeu 11 pessoas da família no Morro da Oficina. Queridos, nós sabemos que o tempo não é fácil, nós estamos vivendo um tempo de grande luta, nós estamos vivendo aqui um tempo onde que os tempos difíceis, mas nós precisamos, mais do que nunca, se agarrar com Jesus, porque Ele é a nossa salvação. Então feche os seus olhos que eu quero estar orando por você. Amado Deus e querido Pai, eu quero nesse momento, ó Deus, orar por todos aqueles que estão assistindo essa mensagem. E Senhor, a Tua palavra diz que ela não volta vazia. Eu creio, Deus, que essa palavra, ó Deus, ela está alcançando milhares de pessoas, não somente no Brasil, mas fora do Brasil também. Eu creio, Senhor, que essa mensagem, Deus, ela vai produzir o efeito que nós tanto precisamos, que é a salvação, é a eternidade. Senhor, nós não trabalhamos, ó Deus, somente para um tempo, somente para estarmos aqui no mundo, nessa sociedade, obter bens, ter família. Não, nós trabalhamos para uma eternidade, para estar ao seu lado. E eu quero clamar, ó Deus, que aqueles, ó Deus, que ainda não se renderam aos teus pés, Senhor, que nesse dia, essa pessoa, ouvindo essa mensagem, ela possa falar: Senhor, eu quero estar na tua presença. Aqueles que estão afastados, que eles retornem, ó Deus, para a tua presença. Senhor, em nome de Jesus, dê a eles forças, dê a eles sabedoria, dê a eles discernimento, dê a eles, ó Deus, condições, ó Pai, para que eles possam caminhar novamente na tua presença. Eu quero orar, ó Deus, pelo Pompeu, por toda a sua família. Senhor Deus, guarda a sua família, entra, Deus, com providência. Eu oro, Deus, pelo Vitor Lucas, ó Deus, oro pela cidade de Petrópolis, ó Deus, pelos empresários, ó Pai, quantas percas. Senhor, quantas dificuldades, ó Deus, nós vimos, ó Deus, os empresários já passando nesse momento de pandemia. Agora, Deus, com essa tragédia, Senhor Deus, mais dificuldade ainda.
Então, Senhor, em nome de Jesus, abençoa a nossa cidade, abençoa os empresários da nossa cidade, abençoa, Deus, o prefeito, para que ele possa ter sabedoria, Deus, para administrar, ó Deus, tudo isso que está acontecendo na nossa cidade, Senhor. Toma a liderança da nossa cidade em tuas mãos, Senhor. Guarda elas, dê a elas, ó Deus, condições, ó Deus, de trabalhar em função, Deus, da nossa cidade, para que nós venhamos ser abençoados. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro, ó Deus, também, Senhor Deus, pela Maria das Graças. Ó Deus, toma ela em tuas mãos, Senhor. Nós cremos, ó Deus, na cura do câncer. Então, Pai, em nome de Jesus, eu profetizo a cura, Deus, ó Deus, da Maria das Graças, ó Pai, que ela possa testemunhar, ó Deus, a cura, o milagre em sua vida. Eu oro também, Deus, aqui por Davi Moreira, ó Deus, essa criança, Deus, que está lá hospitalizada, Senhor, em nome de Jesus, muda o quadro, ó Deus, a qual essa criança se encontra. Pela sogra da Edna, Senhor Deus, eu oro pelo Senhor Augusto, Senhor Deus, o Senhor Augusto, ele é uma pessoa muito especial. O Senhor Augusto, ó Deus, é uma pessoa que foi o meu diácono. Senhor, então, em nome de Jesus, Pai, que só possa, Deus, retirá-lo, ó Deus, daquela situação de enfermidade, Senhor Deus, aquela situação a qual ele se encontra, trazendo ele para a sua casa, em nome de Jesus, Senhor. Oro pelo Diego, Deus, que está aí, Senhor Deus, ó Pai, envolvido nas drogas. Pai, liberta, Deus, essa pessoa. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Deus, pela Marília, Senhor Deus, com essa lesão na coluna, só pode curar. Então toca, Senhor, toca nessa coluna. Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu oro, Deus, por Eliezer, ó Deus, que perdeu 11 pessoas da sua família. Pai, em nome de Jesus, guarda o coração de Eliezer. Abençoa. Senhor Deus, que só possa, Deus, fazer com que, ó Deus, ele possa, Deus, encontrar no Senhor, ó Deus, o refúgio, a paz, a força para viver esse momento. Queridos, eu quero agradecer a todos vocês que têm nos assistido. Que Deus possa abençoar o seu dia, que o Senhor possa abençoar a sua semana, que Deus possa transformar a sua casa, a sua vida, que Deus possa fazer com que você venha ter uma vida de prosperidade e paz. Que Deus abençoe e até a próxima semana, em nome de Jesus, aqui no programa Pão da Vida. Deus abençoe. TVC, a TV do Correio da Manhã.